Bom, vamos lá, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de quarta-feira, né? Aonde a gente iniciou vendo os processos fisiológicos, né, da digestão, tá? Queria mais uma vez aqui agradecer a presença de todos aqui nesse feriado, né, dia 2 de finados, tirou o seu feriado para poder, esse tempinho do feriado para poder estar aqui hoje com a gente, né? E é importante a gente lembrar, né, fazendo um release da aula passada, que nós temos duas formas de digestão, né? Nós temos a forma mecânica, né? A parte mecânica que vem desde a parte da maceração dos alimentos, né? Ou da mastigação dos alimentos lá na boca, pelos dentes. E nós temos também o processo do peristaltismo, né? Que é um movimento mecânico involuntário, na qual esse bolo alimentar, né? Vai sendo conduzido durante todo o tubo digestório, né, através de algumas modificações que vai acontecendo. Como eu estava dando o exemplo da aula passada, né, não sei se a Emily está aqui, mas deu o exemplo da Emily, que a Emily comeu um pastel, e até enquanto ele saiu do tacho, ainda era pastel, na hora que chegou à mesa dela era pastel, mas na hora que entrou na boca dela, que começou o processo de mastigação, né, aquele pastel ele deixa de ser pastel, tá? Ou a comida que você tem aí, sua macarronada, sua lasanha, sei lá, que você comeu hoje, tá? Ele deixa de ser aquele produto que você está vendo, né? Para começar a sofrer os processos químicos da digestão, né? Os processos mecânicos e os processos químicos da digestão. Então, esse alimento ele vai sendo mastigado, né? À medida que ele vai sendo triturado, quanto mais triturado, melhor, porque mais ação da amilase salivar ele vai sofrer, né? E daí a gente viu também que o processo da digestão ele já inicia, né? Já inicia na boca, pela ação da amilase salivar, né? Da ptialina, na quebra do amido, né? Na quebra dos carboidratos, a transformação para quebra, na verdade, transformação não, para quebra, né, do amido, né, da carboidrato em moléculas menores até chegar no formato de disacarídeo, tá? Disacarídeo são duas moléculas de glicose que são juntas, certo? Para que isso? Para ter uma absorção mais fácil pelo intestino, tá? Onde o corpo, né, onde é o órgão que vai fazer a absorção de todos os nutrientes, tá? Existem alguma absorção pelos capilares orais, né? Acontece alguma absorção dessa glicose, né? Dessa maltose, vamos dizer assim, diretamente na boca, que é uma absorção mais rápida, mas a grande parte ela desce com o bolo alimentar, né? E aí da boca, né? Sendo triturado pelos dentes, insalivado pelas glândulas salivares, e daí ele vai ser empurrado, né, pela língua contra a faringe, e daí vai descendo lá no tubo do esôfago, tá? Então, esse bolo alimentar desce pelo tubo do esôfago, tá? Esse bolo alimentar que é essa comida, né, mastigada e misturada com a saliva, vai acontecer a partir daí o que a gente chama de movimento peristáltico, tá? Ou peristaltismo, certo? Que são contrações, né? No sentido de empurrar esse bolo alimentar na direção do estômago, no caso lá do esôfago, né? E daí, finalmente, esse alimento, esse bolo alimentar, ele chega no estômago. E lá no estômago ele passa pela cárdia, que é uma válvula, né? Que vai abrir para que esse bolo alimentar entre e finalmente ele caia dentro desse vamos dizer assim, desse saco, né, dessa dilatação do esôfago, que é o estômago, tá? Aonde lá vai estar esperando por esse bolo alimentar uma
série de substâncias que vão continuar o processo da quebra, né, desses nutrientes, desses alimentos, para que o corpo ele absorva com mais facilidade, mais propriedade, tá? O estômago ele secreta, né, uma substância que é um ácido, né, que é o ácido gástrico, né, formado pelo ácido clorídrico, tá? Que e também secreta, né, o estômago secreta uma enzima que é o pepsinogênio. Essa enzima, enquanto ela é pepsinogênio, ela está inativa, ou seja, ela não tem função nenhuma na digestão. Mas em presença do ácido clorídrico do estômago, tá? Esse pepsinogênio ele vai se ativar e vai se transformar em pepsina. A pepsina é uma enzima que vai quebrar as moléculas de proteína, tá? Em frações menores de peptídeos. Esses peptídeos eles vão sendo quebrados, né, ao longo do processo da digestão, até em moléculas menores de aminoácidos, tá? Então, esse bolo alimentar que caiu na circulação, na digestão, lá no estômago, tá? Quando ele recebe essa ação da pepsina, tá? Ele começa a ser digerido, né? O bolo alimentar, ele vem da boca que tem uma neutralidade, né? Que tem um pH neutro, tá? Então, essa neutralidade, ela ainda continua, até porque a boca também, além das mucosas, né? Vem com essa neutralidade, ela vai neutralizar, vamos dizer assim, que ela neutraliza a ação do ácido em carboidratos, né? E vão acontecer, não vai acontecer nenhuma reação aí, né? Entre relação aos carboidratos. E esse estômago, ele vai, além de produzir esse ácido, tá? Que ativa a pepsina vai começar a quebrar essas moléculas de proteína em moléculas menores, e até a ação também, existe a ação também de uma lipase gástrica, na qual ali inicia-se um pouco breve, né? Até brevemente, uma quebra também de gordura no estômago, mas é um início, tá? Porque a quebra mesmo vai acontecer um pouco mais a posteriori, ok? Então, isso acontece também com a proteína do leite, tá? No caso, a proteína do leite, ela vai sofrer uma ação bastante interessante, que é com a renina, que é outra enzima que vai entrar em contato com o leite. O leite que nós bebemos, os recém-nascidos, eles produzem essa renina com muito, muito mais, né? Até porque são lactentes, ou seja, eles só bebem leite, né? No caso, leite materno. E à medida que vai crescendo, essa renina ela vai sendo menor produzida pelo nosso corpo, tá? Mas acontece essa proteína, acontece que é importante termos a renina, né? Essa enzima no nosso estômago, até porque a proteína do leite vai entrar de forma líquida, e se ela continuasse de forma líquida, muitos nutrientes iam ser perdidos ali. Então, o que acontece? Na hora que essa enzima, na hora que o leite entra em contato com a acidez gástrica, tá? Com a renina, esse leite ele entra num processo tipo de talhamento, né? Ele coagula. Por que isso? Porque quanto mais a forma coagulada ele tiver, mais a pepsina vai entrar em ação, tá? Nesse leite, que está talho, vamos dizer assim, certo? E ele vai ficar mais tempo ali no estômago, recebendo mais ação da pepsina, e assim quebrando mais a proteína do leite, que é a caseína, né? Quebrando mais essa proteína do leite para que essa proteína esteja mais absorvida pelo organismo. Ok? Até aqui, gente? Se tu respirar um pouquinho, tá ok. Foi um resumo da aula passada, né? A gente fez esse resumo da aula passada aqui em poucos minutos, tá? Em 10 minutos a gente fez um resumo do que foi as nossas 2 horas da semana passada. E aí, o que acontece?
Quando esse bolo alimentar, né, finalmente ele chega nesse processo todo, certo? De quebra, de ação da amilase salivar, de ação da pepsina, de ação da renina, etc. Quando e também da lipase gástrica. Quando esse alimento está ali todo macerado, todo, vamos dizer assim, liquefeito dentro do estômago, ele recebe o nome de quimo, tá? Ele recebe o nome de quimo. Então, esse quimo, ele migra para a parte, vou voltar aqui um pouquinho, o slide, ele migra para essa parte final do estômago, que é o piloro, tá? Deixa só eu reassumir aqui o controle. Pronto. Aí ele migra para essa parte final do piloro, tá? E aí o piloro ele vai liberando, né? Paulatinamente e devagar, vai liberando esse quimo para o duodeno, tá? Lá no fundo do estômago, aliás, no fundo não, que o fundo do estômago é lá em cima, aqui nessa parte de baixo aqui do estômago, tá? E aí o piloro ele vai liberando aos poucos esse quimo, né, para o duodeno, tá? O duodeno ele já faz parte do intestino delgado, tá? Então a gente pode dizer que efetivamente a absorção dos nutrientes ela ocorre no intestino delgado, certo? O intestino delgado, por sua vez, ele tem mais ou menos uns 6 a 7 metros de comprimento, tá? E daí, por que ele tem todo esse tamanho? Porque ele precisa ser realmente grande, gente, para poder fazer a absorção desses nutrientes dentro do movimento peristáltico. O movimento peristáltico é um movimento que não é tão rápido assim, tá? Mas ele vai empurrando esses nutrientes dentro desses processos para a absorção e para que ele não fique parado ali no mesmo canto, tá? Então, o intestino delgado ele é composto de 3 partes, tá? Ele é composto do jejum, do duodeno, que é a primeira parte, né? Logo depois que sai do estômago, tá? Do jejuno, que é a parte primária, né? Vamos dizer assim, e do íleo, que é a última parte do intestino delgado, tá? Então, a partir daí, do duodeno, tá? E a gente vai começar agora, efetivamente, a falar sobre a aula propriamente dita, né? Lá no duodeno, ele tem mais ou menos por volta entre 25 a 30 centímetros, tá? E esse quimo que vem aqui ainda do processo do estômago, eu acredito que vocês estão vendo aí essas bolinhas todas coloridas, tá? Esse quimo, ele vem de uma acidez muito alta, tá? Aliás, perdão, uma acidez baixa, né? Vamos dizer assim, porque quanto mais próximo de zero, mais ácido é a substância. Então a gente vem o alimento ele vem de um pH neutro, que é o pH da boca, tá? Cai no estômago, que tem um pH de mais ou menos 2, que é um pH altamente ácido, certo? E esse quimo, que é uma substância, né, transformada, que é altamente ácido, ele imagina só um ácido chegando aí perto do teu estômago, vai acontecer um desastre. Aliás, perdão, no teu intestino, vai acontecer um desastre, certo? Então, para que não ocorra isso, o que acontece? Nós temos liberado, tá? O duodeno, ele vai liberando o que a gente vai chamar de suco entérico. E o que é esse suco entérico? O próprio duodeno ele vai secretando, né, maltase, sacarase e lactase. Para que isso? Para entrar no processo de digestão dos aminoácidos, das proteínas, né, e dos carboidratos, tá? Então, enzimas, o alimento que a gente vem, ele é repleto de todo tipo de coisa. Então, ele vai começando a secretar algumas enzimas, né? Para que esse suco entérico, ele
dê continuidade à quebra e à absorção desses nutrientes, tá? A maltase, a sacarase e a lactase, elas vão entrar em quebra, né? Elas vão continuar o processo de quebra das moléculas, quebra e absorção das moléculas de carboidrato, tá? As peptidases, tá? Elas vão continuar a quebra e absorção das proteínas. As nucleases, elas vão absorver os ácidos nucleicos, tá? Por quê? Porque o que a gente está comendo, gente, é resto de células animais ou vegetais. E nas células animais ou vegetais, tá? Existem os RNAs e os DNAs, que são os ácidos nucleicos. E as nucleases, elas são enzimas que vão quebrar e absorver também absorvidos esses ácidos nucleicos, tá? E as enteroquinases, que elas vão fazer a ativação do tripsinogênio, né? E esse tripsinogênio vai ser muito importante para a absorção dos carboidratos, ok? Então, essas bolinhas brancas que vocês estão vendo aí, no caso, né, no duodeno, o que vai acontecer? Vou fazer uma animaçãozinha aqui, por favor, prestem atenção. O quimo, ele vai passando, né, para dentro do duodeno, tá? O piloro vai liberando paulatinamente, vai liberando por contração do peristaltismo, né? Vai passando por parte, e aí ele vai receber esse banho, vamos dizer assim, desse primeiro banho de um suco entérico, tá? De maltase, sacarase, lactase, peptidase, nuclease e as enteroquinases também, tá? Para quê? Para neutralizar a acidez que vem do estômago. Esse quimo, ele vem repleto de acidez do estômago. E nesse momento, tá? E nesse momento ele vai receber, vamos dizer assim, ele vai sendo transformado em outra substância, tá? O quimo, ele começa a receber essas enzimas, tá? E se transforma no que a gente vai chamar de quilo, ok? Então, o quimo, ele deixa de ser quimo para se tornar quilo, Q-I-L-O, quilo, ok? Além desse suco entérico, né, que esse alimento está recebendo, tá? Ele vai receber também ação, né, de mais duas glândulas, aqui pelo menos três glândulas importantes, que é o pâncreas, que são as vesículas biliares e o fígado, tá? Então, o duodeno, ele recebe do pâncreas o suco pancreático, tá? O suco pancreático, ele é uma pâncreas, na verdade, né? Vamos dizer assim. O pâncreas, ele é uma glândula que ela é mista, dita mista. Por que isso? Porque ela tem uma função endócrina, tá? Porque ela secreta insulina para que a glicose do alimento seja absorvida lá pela célula, tá? E também ela é exócrina. Por que ela é exócrina? Porque ela cai no trato digestório, tá? Endócrina por quê? Porque ela secreta para dentro da circulação, e ela é exócrina porque ela secreta para fora da circulação e dentro do sistema digestório, tá? Então, o duodeno, ele recebe do pâncreas, certo? Esse suco pancreático, cheio de amilase pancreática, tá? Essa amilase pancreática, ela vai dar continuidade à quebra das enzimas, né? Do amido e dos carboidratos, tá? O tripsinogênio, a quimiotripsina, a lipase, que é uma enzima que vai quebrar as moléculas de gordura, a nuclease, que vão também quebrar os ácidos nucleicos, e o bicarbonato de cálcio, tá? Eu falei na primeira aula
da digestão, sistema digestório de vocês, há 2 semanas atrás, eu falei errado, eu falei bicarbonato de sódio, tá? Mas vocês corrijam, bicarbonato de cálcio, ok? E daí esse bicarbonato de cálcio, ele tem uma ação muito importante, porque como o quilo, ele vem, o quimo, né? Como o quimo, ele vem de um ambiente de pH 2, que é um pH altamente ácido, tá? Esse ácido, ele precisa ser neutralizado. Então, ele passa de um pH ácido para um pH altamente alcalino, que é um pH 8, tá? Um pH mais do que neutro, é um pH 8. Então, é um pH bem alcalino. Então, ele recebe um bombardeio, né? Vamos dizer assim, um banho de bicarbonato de sódio, ou perdão, bicarbonato de cálcio, para que essa estrutura ela entre num processo de alcalinidade. Então, nós temos 3 ambientes distintos dentro do nosso sistema digestório. Nós temos a boca, que é um ambiente que é a boca, que é um ambiente neutro, tá? Que é um ambiente neutro. Vem para o estômago, que é um ambiente altamente ácido, tá? E daí entra no intestino, que é um ambiente alcalino, tá? Um ambiente bem alcalino, que é onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Ok? Ok até aqui, gente? Alô? Ok, professor. Aqui. O quimo, professor, quimo, ele tem um pH 8, não, pH 2, né? Que ele é altamente ácido. E aí se transforma em quimo, que é altamente alcalino também, que é o pH 8. Quiló. Isso. pH 8. Isso. É. Tá bom? Lembrando que, assim, na nossa régua, vamos dizer assim, na nossa régua de medida de pH, imagina o 7 vai de 0 a 14. 7 é exatamente no meio. Então, 7 é o pH da boca. Ele cai para 2, tá? Quando ele chega no estômago. Depois ele sobe para 8, quando ele chega no intestino. Olha só a variação de pH, tá? E é importante que haja essa variação de pH exatamente porque esse quimo, ele sinta essa variação e as enzimas também elas sejam ativadas. Por quê? Porque a amilase salivar, o tripsinogênio, a quimiotripsina, a lipase, as nucleases, elas são enzimas que elas só funcionam em ambiente alcalino. Certo? A amilase salivar funciona em ambiente neutro. A pepsina funciona no ambiente ácido. E a gastrina também, é um hormônio que funciona no ambiente ácido. Mas essas outras não. Elas só funcionam no ambiente alcalino. Ok? A Carmen, que está aqui no grupo, é a minha Carmen da Educação Física, minha bailarina. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite, Sanara. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Eu não estou conseguindo acompanhar o senhor no slide. Estou perdida. Eu tô no slide 24. 24. Aí eu fico com medo de passar para lá e para cá e assumir o controle, sabe? Não, pois deixa aqui, pois não mexe no slide do coisa, não. Tá bom. Tá bom. Tu tá assistindo pelo computador ou pelo celular? Pelo computador. Então tu faz o seguinte, tu vai passando os slides no teu celular, que está lá disponível no grupo, vai passando os slides e vai acompanhando pelo áudio do computador, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Tinha outra pessoa que queria falar. Oi, Elisângela, boa noite, linda. Boa noite, professor, tudo bem? Graças a Deus. Professor, graças a Deus. Nesse processo de digestão, certo? Tudo tem um processo, né? Se tratando de célula,
Não sei se eu estou sabendo reformular aqui a pergunta. Qual a organela que entra nesse procedimento de gestão? Existe uma organela importante para superar essas enzimas, Para suprir secretar essas enzimas, você vai ver, por exemplo, vamos lá, lá na boca, né? O Vaneide, seja bem-vinda, querida. Vaneide também é minha querida da educação física. Elisângela. Oi, meu amor, boa noite a todos. Boa noite. Então, assim, Elisângela, como é que funciona isso? Lá na boca, tá? As células, né, da mucosa, das glândulas salivares, elas se organizam de uma forma a secretar a amilase salivar, tá? No estômago, tu vai ver lá no slide, deixa eu ver aqui qual é o slide, no slide número 18, tá? A organização das células também do estômago em relação à produção de muco, tá? Que são as células de superfície e as células de colo, da célula do colo, elas vão secretar uma substância que é rica numa enzima chamada de mucina, que é um polissacarídeo que vai neutralizar a acidez gástrica. Existem outras células também na parede, né, na parede estomacal, que são as células parietais, que vão secretar o ácido clorídrico. Outras células são as células principais, que vão secretar o pepsinogênio, que em contato com o ácido clorídrico vão se tornar pepsina. E as células pilóricas, né, ou células G, que vão secretar a gastrina. A gastrina é um hormônio que vai entrar em contato com o sistema nervoso central, e daí o sistema nervoso central ele estimula a produção das células parietais na produção do ácido clorídrico, tá? Então, assim, em relação à célula, funciona dessa forma, pelo menos até aqui. Existem umas células do pâncreas que vão secretar, né, que são as células alfa e as células beta, que vão secretar, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Estou só adiantando um pouquinho. Que vão secretar insulina e glucagon, e também outras células que vão secretar o suco pancreático, ok? E aí vai ser o próximo slide. Tá bom? Beleza. Só uma pergunta. É verdade que o uso contínuo de água com gás enlarguece o estômago? Deixa ele... É mito. É mito. Mas o que acontece? Não é que enlarguece, mas é porque o gás ele vai aumentar o volume, né, do estômago, ali naquele determinado momento. Mas aí o que você faz? Você arrota e tudo fica normal. Uhum. Então, assim... E a pessoa que só toma água com gás, ela não toma outro tipo de água, só com gás. Isso estimula muito esse gás. Esse gás ele vai acabar estimulando um pouco a produção mais de ácido gástrico, né? Porque a água com gás ela tem uma acidez um pouco maior do que a água normal, né? Então, entra ácido. Já tem ácido no teu estômago e tu bota mais ácido dentro, aí é um negócio que vai ficar mais complicado, entendeu? Uhum. Beleza. A acidez vai aumentar. Na frente a gente... Certo. Professor, mais adiante a gente vai ver um pouquinho da autofagia, né? Que o senhor falou aí, glucagon, insulina, né? Da autofagia não, isso aí não é autofagia, não, da produção da insulina e dos outros hormônios que tem, entendeu? A autofagia é outra coisa, tá bom? Certo. Vamos embora. Então, esse pâncreas, tá? Queria que vocês prestassem atenção nessas bolinhas roxas, ok? Então, esse quimo, né? Que vai migrar para dentro do duodeno, tá? Recebe esse banho do suco pancreático, né? E na sequência, o que acontece? O suco pancreático é jogado para dentro dessa estrutura. Para quê? Para neutralizar, principalmente o bicarbonato de cálcio, para neutralizar a acidez do quilo, né? Que vem como quimo e quando chega aqui ele se torna quilo.
tá? Então, esse bicarbonato de cálcio, ele neutraliza a acidez e sobe o pH dessa estrutura, tá? A amilase pancreática, o tripsinogênio, a quimiotripsina, as lipases e as nucleases entram em contato com essa substância para iniciar o processo de quebra, né, das moléculas, e daí o duodeno já iniciar o processo de absorção desses nutrientes. Então, os nutrientes eles já começam a ser absorvidos a partir daí do intestino, nessa parte do duodeno, tá? Outra, e aí o próximo é o que eu estava querendo mostrar para vocês, agora eu estava falando há pouco. As células, né, pancreáticas, tá? O pâncreas, ele, na verdade, como eu já havia falado, ele é uma glândula mista. Ela funciona a parte endócrina, né, quanto a parte exócrina, tá? Essas células no formato de rosas que vocês estão vendo aí, tá? Elas se organizam em forma de ductos, tá? Esses ácidos, eu coloquei uma setinha errada, ela não é aí, tá? Essa setinha, tá? Deixa eu só essa setinha ela é bem em cima dessas formas em formatos de rosas, tá? Ela não é aí nesse lugar, eu acabei colocando uma setinha errada. Então, esses ácidos, eles são uma reunião dessas células, tá? Uma de frente para a outra, e elas vão secretando substâncias, né, para dentro desse meio aí, tá? E vão jogando para dentro do ducto pancreático. Coloquei aqui um pouco, não, coloquei ainda não. Então, elas vão colocando e vão secretando para dentro do ducto pancreático, através desse ducto, tá? Então, todo essa amilase pancreática, tripsinogênio, quimiotripsina, as lipases, o bicarbonato de cálcio, principalmente o bicarbonato de cálcio e a amilase pancreática, elas vão sendo secretadas através desses ácidos digestórios, tá? E caem diretamente dentro do ducto pancreático, que vão formar vão neutralizar, na verdade, vão atuar no quilo, tá? Essas células, né? Vamos dizer, 99% das células pancreáticas, elas estão dispostas nessas aglomerações, aí onde vocês veem aí no formato de rosas, tá? Não é esse miolo central, nesse roxo, vermelho e amarelo e azul, não, tá? Não é isso, ok? Eu coloquei uma setinha errada aí, peço perdão, tá? Tem o ducto, que é um canal onde vai cair direto lá no ducto pancreático, aonde esse ducto pancreático leva até o ducto do colédoco, e o ducto do colédoco passa direto para o alimento, tá? Então, assim, essas células, né, elas produzem enzimas digestivas que elas fluem para o trato gastrointestinal por essa rede de ductos, tá? Que são espalhadas entre ácidos exócrinos, e eles encontram-se de cerca, mais ou menos, de 1 a 2 milhões de minúsculas aglomerações desse tecido do pâncreas, tá? Outra, tá? Aí sim, nós temos, um pouco mais na frente eu vou falar sobre essas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, certo? Que são esse que vocês encontram no meio aí, certo? Dentro dessa visão aí que vocês têm sobre o pâncreas, tá? Então, assim, aonde é feito esse ducto, tá? Vamos dizer assim, essas enzimas digestórias, nos ácidos digestórios, que são levados para os ductos pancreáticos, ok? Essas células, tá, que estão aqui no meio, aonde vocês veem ácidos digestórios, na verdade, elas são células que elas vão secretar, células alfa e células beta, tá?
que elas vão secretar insulina e glucagon, certo? Eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho, porque assim, a glicose, quando ela cai, né? Nós vamos falar agora da função endócrina, tá? E não da função exócrina, mas da função endócrina. A célula, elas precisam de... deixa eu só me organizar aqui. Pronto, agora deu. As células, nossas células, elas precisam ser nutridas de glicose. Todo mundo sabe disso, tá? Então, para que nós precisamos de glicose no nosso corpo? Para que a gente possa produzir ATP. Pois não, Marcelo? Boa noite, professor. Boa noite, meu querido Marcelo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Professor, no caso do glucagon e da insulina, a gente pode dizer que são hormônios reguladores, né? No caso da quantidade de glicose no sangue. Eles fazem a função oposta, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente vai já entender por que é mais ou menos, Marcelo. Vulgarmente falando, eles atuam em antagonismo, né? Mas isso não é bem assim, certo? A gente fala que é por um processo didático, mas você vai entender por que não é agora. Vou tentar desmistificar isso, tá? Ok. Vamos lá. Então, assim, esses dois hormônios, né? Obrigado, Marcelo, pela intervenção. Então, assim, desses dois hormônios que são secretados, né? Pela parte endócrina do pâncreas, tá? A insulina, ela é um hormônio que, como o Marcelo agora falou, ela regula a quantidade de glicose circulante no nosso sangue, tá? Essa glicose, ela, como a gente já viu, já veio vendo, né? Ela vem através da alimentação do bolo alimentar e tudo, e cai no trato gástrico, e aí ela vai sendo absorvida lá no intestino. A gente vai ver daqui a pouco sobre como é que são as células, né, do trato intestinal, tá? Que são células que são altamente vascularizadas, que vão fazer essa função de absorção, tá? Então, assim, essa glicose, ela vai sendo absorvida em tudo que puder absorver da glicose, vai sendo absorvida pelo organismo, tá? Pelo intestino. E cai diretamente na corrente sanguínea, tá? Cai diretamente na corrente sanguínea. O sangue vai estar entupido, vai estar em milhões e milhões e milhões de glicose, né, de moléculas de glicose circulando no sangue. Aí o que acontece? As células beta secretam insulina para quê? Para que essa insulina faça o controle da entrada dessa glicose para dentro da célula, e dentro da célula a gente vai produzir ATP, né, trifosfato de adenosina, que é nossa molécula que dá energia para o nosso corpo, tá? Então, assim, através dessa insulina que vai regular a entrada, né, através do processo do processo passivo, né, de difusão facilitada, né, coisa que a gente já viu lá no início das nossas aulas, através da difusão facilitada, essa glicose, ela vai entrar na célula através da insulina, ativando os portais de GLUT, né, GLUT4, mais precisamente. Abrir o portal, a glicose vai entrar. Só que nem toda a glicose vai ser absorvida pelo nosso corpo, tá? Nem toda a glicose vai ser absorvida pelo nosso corpo. Então, a gente vai... essa glicose, ela vai ser armazenada. Já que ela não vai ser absorvida naquele momento, ela vai ser armazenada. Ela é armazenada tanto lá no fígado, tá? Quanto nos músculos, ok? Então, ela vai sendo absorvida pelo corpo, né? A glicose vai receber a ação da glicólise, né?
vai transformar em piruvato, e aí vai, ciclo de Krebs, cadeia transportador de elétrons, etc., para a formação da ATP. E o que não vai sendo absorvido, né, naquele momento da produção de ATP, ele é armazenado em glicogênio. Esse glicogênio, ele pode ser um glicogênio hepático, onde vai se acumular glicogênio lá no fígado, tá? Ou pode ser armazenado no próprio músculo. Quando você começa a fazer uma atividade física, né, o que vai sendo produzido a glicose, aliás, vai sendo produzido a ATP, né, essa ATP que já está na célula, aí o que acontece? Faltou. Qual é o primeiro que recruta? O glicogênio muscular. Tá? Por quê? Porque lá no músculo é onde você vai ter aquela atividade. Depois do glicogênio muscular, aonde vai ser recrutado? Glicogênio hepático. Tá? E aí é onde entra as células alfa e o glucagon. Tá? Ok, Marcelo? Se liga só aí, Marcelo. Tá ouvindo? Tô ligado. Bom, e aí o que acontece? Quando você entra num processo de inanição, vamos dizer assim, ou seja, quando você já usou a glicose da sua célula para produzir ATP, quando você já utilizou o glicogênio muscular para a produção de ATP, quando você já usou o glicogênio hepático para a produção de ATP, o que acontece? O glucagon entra em ação. Falei besteira. Deixa eu só retornar, calma. Quando você utiliza a glicose que está nas suas células, tá? Para a produção de ATP, e não tem mais, ou seja, você entra num processo de hipoglicemia dentro daquele momento ali, tá? O que acontece? As células alfa, elas estimulam a produção de glucagon. Para quê? O glucagon ele vai entrar na tua circulação e vai usar o glicogênio que está acumulado no seu fígado e na sua musculatura, para que ele se converta em glicose, tá? Para que ele se converta em glicose e seja absorvido pela célula como glicose e aí entre na produção de ATP, ok? Eu baguncei um pouquinho aqui o meu raciocínio, porque, enfim, eu ainda estava chorando ali, me desviei um pouco da atenção, mas vamos lá, vamos falar aqui novamente. O alimento entra no nosso corpo, rico em glicose, essa glicose vai sendo armazenada, tá? Parte dela vai para dentro da célula e parte dela vai sendo acumulada no músculo e no fígado, ok? Precisamos fazer uma atividade física. E aí, a glicose que está dentro da célula vai ser utilizada para a produção dessa ATP, produção de energia. Ok. Acabou esse primeiro momento, tá? Acabou esse primeiro momento. Sabe aquela glicose que estava armazenada em formato de glicogênio lá no fígado e no músculo? O glucagon vai entrar em atividade e vai converter esse glicogênio novamente em glicose. Essa glicose, né, esse glicogênio convertido em glicose, vai entrar na corrente sanguínea e vai nutrir as células de glicose para que produza energia e assim supra essa necessidade, ok? Esse glicogênio lá armazenado no fígado, a gente sabe que o carboidrato, ele quando ele vai sendo acumulado, e quando ele é acumulado durante um certo tempo, ele acaba se transformando em ácido graxo e glicerol, ou seja, em gordura, tá? O glucagon, ele também atua na quebra, né, dessa gliconeogênese, vamos assim dizer, certo? Desse formato e vai quebrar aquela molécula de gordura, tá? Em glicogênio e depois vai ser quebrado em glicose, tá? Por isso que a gordura também ela é utilizada como fonte de energia, tá? Porque ela está lá com um acúmulo muito grande de glicose.
acumulada, que se transformou depois em ácido graxo e glicerol. Tá ok? Deu para entender, gente? Mais ou menos? Deu para entender tudo direitinho? Ou ficou alguma dúvida? Depois eu vou assistir novamente, viu, Cris? Marcelo, desmistificou, Marcelo, aí a função do glucagon? Não, tranquilo. De boa? Gente, estou percebendo aí que ficou uma duvidazinha, certo? Não quero sair daqui com dúvidas, tá? Então, vou reiniciar. Pode ser? Professor? Oi? No caso aí, muita gente utiliza aquele método de fazer um treinamento aeróbico em jejum, mais ou menos usando essa teoria, né? Pouco glicogênio muscular, aí o corpo força ali a usar os estoques do fígado, né? Isso, os estoques do fígado e também os estoques que estão depositados como forma de gordura, né? Isso, eu costumo falar para os alunos que, no caso da atividade aeróbica, ela é excelente para esse fim, para esse objetivo, nem tanto para a questão da perca de peso, de gordura, porque já tem alguns estudos que comprovam, né, que atividade aeróbica em jejum e atividade aeróbica alimentado vai ser mais ou menos o mesmo resultado. O que vai definir a questão da perca calórica é a questão da alimentação durante o dia. Exatamente. Né? Você frisou bem aí essa informação. É tanto que as pessoas vêm perguntar às vezes, o que você acha disso? Em jejum, atividade física em jejum ou alimentada? Com certeza alimentada. Bom, enfim. E aí por funções diversas, né? Então vamos lá, gente. Vou voltar aqui um pouquinho aqui, tá? Todo mundo entendeu que quando o alimento chega no duodeno, ele vai sendo absorvido. Ok? Até então, até no estômago, é só quebra do alimento até chegar a uma molécula mínima. Ok? Até aqui? Ok. Pronto. Vamos lá, Esmeralda. Esmeralda, você vai ser meu termômetro, certo? Então, vai sendo tudo quebrado e até chegar no duodeno. E daí passa pela válvula pilórica, entra no duodeno. Recebe aquele jato de suco pancreático, da amilase salivar e do suco entérico, né, do duodeno. A partir dali vai sendo absorvido. Então, imagina só ali, por exemplo, um sanduíche, aquele sanduíche que eu apresentei lá no início do slide, que tem uma quantidade de pão muito grande, né? Tem uma massa muito grande. Então, ali é riquíssimo em carboidrato. E esses carboidratos, eles vão se quebrando desde a boca, com a amilase salivar, e quando chega ali na amilase pancreática também, eles vão continuar se quebrando e sendo absorvidos, tá? Então, imagina aí quantas moléculas de glicose não tem num pedaço de pão daquele. Então, gente, vai milhões, milhões e milhões. E aí, todas essas milhões de glicose vão sendo absorvidas pelo intestino, tá? Ao serem absorvidas pelo intestino, elas caem diretamente na corrente sanguínea, certo? E aí, o que acontece? Na hora quando o corpo ele sente que essa glicose, em demasia, caiu na corrente sanguínea, automaticamente ele manda uma mensagem lá para as células betas do pâncreas para secretar o hormônio insulina. Para quê? Para que pegue a maior quantidade possível de glicose circulante no sangue e coloque para dentro das células. Para quê? Para que elas produzam ATP. Mas são muitas, são milhares, são bilhares, milhões, bilhões de moléculas de glicose. Vai sobrar algumas. E aí essas algumas que vão sobrando, elas vão ser armazenadas no formato de glicogênio, tá? É o que a gente chama de gliconeogênese, certo? Elas vão ser armazenadas em formato de glicogênio. Esse glicogênio vai sendo armazenado
no fígado e nos músculos. Até aqui, ok? Ok. Pronto. Então, na hora quando você inicia uma atividade física, tá? Você só pode iniciar essa atividade física se produzir energia, se produzir ATP. Então, eu vou quebrar essa molécula de glicose lá na célula, e esse processo de quebra da molécula de glicose chama-se glicólise, que é a primeira etapa, né, da formação do ATP. Tá? A primeira etapa da respiração celular é a glicólise. Depois entra pelo ciclo de Krebs, enfim, cadeia transportadora de elétrons, e aí vai. Ok? E daí para a produção de energia. Tá? Só que aí o que acontece? Eu comecei a minha caminhada agora, o Esmeralda, comecei a caminhada agora, e aí acabou, quando eu dobrei ali na esquina, acabou a minha energia das células. Todas as minhas células já produziram energia que estava acumulada aquela glicose. E aí o que o meu corpo faz? O meu corpo imediatamente manda uma mensagem lá para as células alfa produzirem um hormônio chamado glucagon. O que ele faz, esse glucagon? Ele solicita das células musculares que elas façam uma gliconeogenólise. O que é isso, essa gliconeogenólise? Eu não produzi glicogênio, agora eu vou quebrar esse glicogênio que eu produzi, certo? Que eu armazenei lá no músculo, para utilizar como glicose na minha célula. E aí a minha célula continue fazendo a produção. Você está entendendo? Chegou aí, professor, uma pergunta. Pronto. Adoro as perguntas da Elisângela. Eu também. E olha que eu tenho umas 10 aqui, mas eu estou fazendo uma principal para ver se derruba as outras que serão respondidas, né, mentalmente. Mas beleza, vamos para frente. Professor, nessa ação do glucagon, certo? Nesse caso aí, ele entrou em ação. Certo. Quando ele está diminuído, bloqueia a autofagia? Não, eu não estou entendendo essa autofagia que tu quer dizer. Para você, o que é autofagia? Autofagia, para mim, é você se consumir por si próprio. Isso. Mas o glucagon, ele não tem participação junto nessa síntese? Tu já está entrando num processo patológico, mas eu estou entrando no fisiológico. Certo. Entendi. Por isso que eu não estou compreendendo. É por isso que eu não estou compreendendo quando tu falou em autofagia, porque isso que eu tinha assim. Professor, é por isso que eu tenho assim umas 10 perguntas, por isso que eu queria fazer a mais difícil para ver se as outras. Foi então, mal, mas tudo bem. Vamos falar interessante. Pronto, vamos entender o processo fisiológico. O que não está dentro da fisiologia está dentro da patologia. Certo? Certo. Então vamos para frente. Vamos falar da fisiologia por enquanto, tá? Vamos entender primeiro como é que funciona. Vamos para frente. Valeu. Okay? Então vamos lá. Então o glucagon, ele entra na corrente sanguínea para pegar aquilo que foi armazenado no músculo e no fígado, quebrar e transformar ele novamente em glicose. Certo? É como se eu estivesse pegando, fazendo, sabe o quê? Vamos lá, eu tenho água, tá? Eu tenho aqui um copo, eu tenho um garrafão de água mineral. Eu não consigo beber esse garrafão de água mineral todo de uma vez. Eu vou bebendo no copo. Então, eu bebo o meu copo de água aqui, só que eu deixei ele lá no freezer, para gelar um pouquinho. Certo? E aí, o que eu faço? Deixa ele lá gelando. E vai congelar. Certo? Lá no freezer ele vai congelar. Aí, eu tô com sede. E aí, o que eu faço? Eu vou lá, naquela minha pedra de gelo, vou lá e tiro uma
vamos dizer, um copo de gelo. E aí eu vou transformar aquele copo de gelo novamente em água. E aí vou tomar minha água. Tá dando para entender mais ou menos a analogia? Uma analogia assim meio paia, mas que tá saindo agora no momento, tá? O professor é foda demais, meu irmão. O melhor exemplo que teve aí, viu, professor? Como é? Foi um bom exemplo, viu, professor? Só se garante nesses exemplos, viu? Pronto, valeu. Então, assim, eu tô bebendo água aqui agora. Supriu a minha sede. Só que eu deixei essa água, o resto da água lá no freezer. Então, toda vida que eu for precisar de água, o que eu faço? Vou lá no freezer, pego aquele gelo e transformo o gelo novamente em água. Aí eu bebo, supro minha necessidade. Tô com sede de novo. Vou lá no freezer, pego aquele gelo que tá lá, transformo o gelo em água e supro novamente a minha necessidade. É mais ou menos essa analogia. Ok? E aí, o que acontece? Ficou um bloco lá de gelo lá, certo? Depois que acabou toda a minha água, ficou um bloco de gelo lá. E a minha sede continua. E aí eu não tenho mais glicogênio, nem glicogênio muscular e nem glicogênio hepático. E aí, da onde é que eu vou tirar a minha energia? Lá da raspa, como diz o Matuto, lá da raspa. E essa raspa, o que é? É a nossa gordura, tá? A gordura, ela não é maléfica, tá? Em excesso, né? Só em excesso que ela, enfim, ela promove muitos danos. Mas a gordura em si, ela não é vilão. A gordura é um alimento regulador, tá? Sem a gordura, a gente não tem a regulação dos hormônios, por exemplo, ok? Então, e daí, o glucagon, ele também vai atacar as células adipócitas, né? Que tem lá o ácido graxo e o glicerol, vão converter isso até chegar à fórmula mínima da glicose. E daí vão colocar novamente dentro da célula para que produza energia. Vamos dizer assim, pessoas que estão fazendo dieta hipocalórica, né? Ou com aquele negócio do low carb, certo? Vamos dizer, as dietas low carb, ou seja, com baixo carboidrato. O que acontece? Se eu não tenho carboidrato no meu sangue, eu não tenho glicose. Aí eu vou utilizar o quê? Vou utilizar o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Ah, mas eu já terminei de usar. O que acontece? Vou utilizar o glicogênio. Aliás, vou utilizar a glicose armazenada em forma de gordura. E aí eu vou quebrando. E daí, essa gordura ela vai sendo utilizada como forma de energia também. Tá? Até isso, mas eu não tenho gordura. E aí, quando a gente começa a entrar no processo de utilizar os aminoácidos, ou seja, as proteínas do corpo para produzir energia, aí a gente já entrou num processo patológico, tá? Acho que foi isso que a Elisângela queria falar. E aí a gente já entra num processo patológico, um processo de desnutrição, certo? Então imagina aquelas crianças que tem umas fotos aí publicadas e publicizadas, tá? Aquelas lá da África, passa fome, aquelas bichinhas que ficam lá no IPRED, enfim. Acho que tem umas meninas aí que trabalham lá, aqueles hospitais ali, os Albert Sabin, tudo, que de repente chegam os meninos lá com uma desnutrição aguda, muito grave, certo? Então ali, o corpo, para sobreviver, ele já começou a puxar energia dos aminoácidos, das proteínas dos nossos músculos, tá? E daí, eu acho que foi isso que a Elisângela queria falar. E daí, eu tenho que sobreviver. O corpo, ele é programado para sobreviver. Então, ele vai tirar energia da glicose. Se ele não tem mais na glicose, vai tirar energia do glicogênio muscular e do hepático. Se ele não tiver mais isso, ele vai tirar da gordura, mas se ele não tiver nem do canto, ele vai tirar energia lá da proteína do músculo. E aí já é um processo realmente de definhamento celular. Tipo aquelas criaturas que têm anorexia e tal. Pois não, Esmeralda?
acontece, então é nesse momento aí que você falou, que quando muitas vezes acontece, eu saio para minhas caminhadas, certo? E muitas vezes eu como pouquinho. Então, quando eu já estou no final da caminhada, eu sinto assim, um pouquinho de tontura. Então, é aí que está puxando a minha energia. Exatamente. Já está puxando essa sua tontura, do extra. essa tontura que você está sentindo já é um déficit de glicose que você tem no sangue. Tá? Então, você já entra no processo, você já está entrando no processo de hipoglicemia. Certo? Como você não tem tanto volume de tecido adiposo assim, porque eu lhe conheço pessoalmente, certo? Aí o que acontece? O corpo ele já vai, tipo assim, a tontura é um... Pronto, eu vou fazer... O Aleandro gosta das minhas comparações, mas eu vou comparar o seguinte. Você está gastando muita energia, mais do que produz. É como se o seu disjuntor disparasse, tá? E aí você, o disjuntor disparando, o que acontece com a energia da nossa casa? Falta energia. Essa tontura e esse desmaio é uma proteção que o corpo tem para que você resguarde energia, principalmente para os órgãos vitais. Ok? E para que não falte energia para eles. Porque se você continuar acordada, você vai continuar gastando energia em demasia e daí seus órgãos vitais podem entrar em falência. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Ficou claro, gente, até aí? Ok? Ficou, professor. Top. Show. Tu usa lá na academia, André, esses exemplos? Usa, às vezes a galera vem perguntar qual é o segredo, aí eu dou os exemplos do senhor aí. Então, gente, aqui a gente está vendo aqui essa função, nesse slide a gente está vendo essa função endócrina, né? Não sei se dá para vocês verem direitinho aí, certo? Aonde esse sangue, o duodeno vai começando a absorver esses alimentos e vai cair diretamente na veia, né? Na veia porta. A veia porta leva esses nutrientes até o fígado, né? E o fígado vai detoxicando esses alimentos, vai continuando o processo da digestão e joga diretamente na circulação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o fígado, ok? Então vamos lá. Gente, ficou claro até aqui o pâncreas? Sim. Do pâncreas está ok? Vaneide, Marcelo, Carmen. Tem mais alguém da educação física aí? Ficou claro, gente, para vocês aí? Tá ok, professor. Para mim tá ok. Show. Então vamos para frente. Vocês viram que o quimo, né, nessa figura aí, estou no slide 28, tá? O quimo, ele passou para dentro do duodeno, recebeu, né, a ação do suco entérico e do suco pancreático, tá? E agora, para quê? Para que proteínas e carboidratos eles fossem absorvidos, tá? Mas nem só de proteína e carboidrato vive o homem, né? Nós vivemos também, para mim, dos alimentos mais prazerosos que Deus já inventou, que é a gordura, certo? Estou falando aqui, mas estou gravado, né? Agora é tarde. Marcelo, depois tu corta isso aí, ok? Então, assim, e daí a gente precisa dessa gordura exatamente para que a gente regule os hormônios do nosso corpo, tá? Só que aí o que acontece? Essa gordura, ela vai entrar em ação a vesícula biliar. Só que a vesícula biliar, ela não é um órgão que secreta nada, tá? Ela não é um órgão que secreta nada. Ela é um órgão, não, perdão. Ela não é uma glândula que secreta nada. Ela é apenas um depósito. O fígado... Pois não, Vaneide?
Então, assim, o fígado, ele secreta a bile, tá? O fígado, ele secreta a bile, e a bile vai sendo armazenada lá na vesícula biliar. Quando entra um alimento rico em gordura, tipo assim, a linguiça calabresa, né? Aqui agora. Depois eu bato uma foto e boto no grupo, tá? O steakzinho de frango que eu tô comendo, a bolinha de queijo e o meu queijo aqui, certo? Que eu tô comendo aqui do lado aqui, tá? Na minha aula, que são alimentos ricos em gordura. O que que acontece? Na hora que esse alimento ele vai passando pelo duodeno, ele recebe um jato de bile. E o que é a bile? A bile nada mais é do que um detergente, tá? Exatamente um detergente. Ele tem uma função de lipase. O que é a lipase? É a quebra do lipídio. A quebra das moléculas de lipídio, tá? Para que vai quebrar, Teis? Para que o corpo ele absorva aquela gordura também para dentro do corpo, tá? Então, mas vejam aí essas bolinhas pretas, que é a bile, tá? Então, a bile ela vai sendo liberada para dentro do organismo e vai entrar em ação nesse quilo, certo? Para quebrar as moléculas de gordura que estão nesse alimento, tá? Dei o exemplo, por exemplo, né, daquele sanduíche que a gente está comendo, que o sanduíche ele é também cheio de, né, tem algumas fontes de gordura, e daí essa gordura ela vai sendo quebrada. Imagina aí, por exemplo, um copo com água, e você coloca uma colher de gordura dentro, tá? Colher de óleo dentro, certo? Então, você mexe, e essa gordura, essa colher de gordura, ela vai se tornando milhões de bolinhas de gordura. Só que daqui a pouco elas se juntam novamente, tá? Quando você pega essa colher de óleo que você derrama, por exemplo, um detergente, essa gordura ela se dissolve e ela não volta a ser mais um cincício, ela não volta a ser mais única, tá? Por quê? Porque a ação detergente dela emulsificou essa gordura, tá? É igual como a gente vai lavar prato. Não sei se vocês lavam prato na casa de vocês, mas eu lavo muito aqui em casa. E daí, às vezes, o prato ou o talher, ele fica assim meio oleoso. Então, o que eu faço? Eu jogo o detergente direto no prato, e aí lavo mesmo com a mão, assim, tudo, e aí vou quebrando aquela oleosidade, depois eu enxago, e aí o prato tá lá limpinho, sem nenhum resquício de gordura nele. Pois não, Elisângela? Professor, no caso, a pessoa que tem gordura no fígado é porque a bile não funciona mais, aí causa o acúmulo, né, daquela gordura no fígado. Muito boa sua pergunta. Vamos lá. Não desliga o microfone, não. Certo? Deixa o microfone ligado. Nós comemos pão. O pão é um alimento rico em carboidrato. Só que, como eu disse para você, principalmente as pessoas que não fazem atividade física, tá? Quando você não queima aquele carboidrato que vai ser transformado em glicose, tá? Quando você não queima aquela glicose ali, que vem oriunda do carboidrato, ela vai se acumular aonde? Lá no fígado e no músculo. Como? Glicogênio hepático e glicogênio muscular. Ok? Então, quando esse glicogênio ele está há um certo tempo acumulado, e vai se acumulando mais, porque todo dia você come pão, todo dia você come macarrão, todo dia você come bolo, todo dia que você come biscoito, esses alimentos são ricos em carboidrato, e você não faz nenhuma atividade física, o que vai acontecendo? Vai só acumulando, só acumulando. Aonde? Lá no fígado e lá no músculo, tá? Então, nos músculos, você vai ver aparentemente a gordura depositada, certo? Mas lá no fígado você não vê, porque ele fica entrameado nos hepatócitos. Ele fica entre os hepatócitos. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma esteatose hepática, ou seja, é um acúmulo de gordura no fígado. Hoje, cerca de 40% a 60%
de crianças entre 8 a 15 anos tem esteatose hepática, infelizmente. Por quê? Porque são meninos que só comem biscoito, pão, bolo, sanduíche, acumula aquela gordura e os meninos não dão um prego na barra de sabão. Não bate uma bolinha, não corre atrás de raia, não joga bila, não faz mais nenhuma atividade física. E aí, o que acontece? Os meninos acabam acumulando gordura no fígado. E a esteatose hepática é o primeiro passo para uma cirrose. Tá? Por que cirrose, Teisso? Porque aquela gordura acumulada é ácido graxo e glicerol. Tá? E o glicerol, além de ser uma molécula de coisa, é uma substância que a gordura depois ela pode se converter em álcool. E o álcool no fígado, não somente o álcool da cachaça que a negada toma, tá? Mas essa gordura ela pode se transformar em álcool também, dentro dos processos de variações químicas, tá? E físico-químicas também. Então, pode ocorrer a formação do álcool dentro do fígado pelo excesso de gordura, tá? E daí gerar uma cirrose hepática, sem mesmo o indivíduo ter tomado uma dose de cana na vida. Entendeu, Elisângela? É complicado isso aí, né? Imagina... Mas deixa eu só dizer aqui uma coisa. O glucagon, ele não é o cara metido que invade, toma força. Ele, assim, no caso, ele não vê essa situação quando a pessoa está, esse órgão está extrapolando, digamos assim, de energia, porque ele não age nessa parte. Mas o glucagon, ele tem que ser solicitado, e ele só é solicitado quando você faz uma atividade física. Ah, chegou. Ele por si só, ele por si só, ele não vai lá e vai captar esse glicogênio hepático e o glicogênio muscular só porque ele quer, não. Ele precisa ser estimulado na atividade física. E ele só entra quando existe um déficit de glicose no sangue. Então, no caso, agora pronto, a partir de hoje eu não vejo ele como metido, agora ele é educado. Ele é altamente educado, ele só se mete quando ele é chamado. Agora chegou, viu? Beleza? Meu pai, beleza. Tranquilo, então vamos para frente. Então, assim, voltando para a Billy, né? Então, a Billy, quando a gente come, por exemplo, aquele pedacinho de picanha, enche a boca d'água agora, ó. Quando você come aquele pedaço de picanha, tá? Que você come com uma colher de um garfo de arroz, com aquela picanha, e você está comendo arroz do carboidrato do arroz, está comendo a proteína da carne e a gordura da carne também. Então, esses três alimentos eles vão sendo processados, finalmente eles chegam lá no duodeno, e aí as enzimas proteases vão quebrar e vão absorver as proteínas da carne, as enzimas da amilase vão absorver carboidrato, né, do amido e o carboidrato do arroz, e a bile vai quebrar as moléculas de gordura, que ela não vai absorver nada. Elas vão quebrar as moléculas de gordura até numa forma mínima para que seja absorvido pelo intestino e esse intestino joga essas substâncias para dentro da corrente sanguínea e da corrente sanguínea seja absorvido pelo resto do corpo. Ok? Aqui está um exemplo aqui mais fácil, né? E daí o lipídio, essa bolona azul que vocês estão vendo, né? E com a ação da bile vai se transformando em gotículas de gordura. Gotículas pequenininhas, microgotículas pequenininhas, microgotículas, né, vamos dizer assim, que vão sendo absorvidos pelo resto do trato intestinal, né, do intestino delgado, e caem na absorção do corpo. Ok até agora? Ok, gente?
Beleza. Então a gente viu aí, né, galera, que o quimo, né? O quimo, ele é uma estrutura que ele vem do estômago, tá? Então, quando o quimo ele vem do estômago cheio de ácido, que entra pelo duodeno, recebe todas essas vamos dizer assim, essas ações, né? Do pâncreas, do fígado junto com a vesícula biliar e do próprio duodeno, né? O suco entérico, ele se transforma no quilo, tá? E esse quilo, ele vai sendo absorvido pelo resto do corpo, tá? E quais são os componentes desse quilo? São monossacarídeos, são aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, tá? Nucleotídeos, tá? Água, vitamina, sais minerais e celulose. Monossacarídeos, que são as moléculas de açúcar, né, dos carboidratos, os aminoácidos das proteínas, ok? Os ácidos graxos e o glicerol da gordura, os nucleotídeos, porque o que a gente come, seja vegetal ou seja animal, são células, e as células têm DNA e RNA, certo? Então, os nucleotídeos vão fazer vão ser absorvidos, né, pelo nosso organismo também, e vão ser digeridos pelo nosso organismo, e água, vitaminas, sais minerais e glicose, que não são digeridos pelo nosso sistema digestório. Eles são absorvidos diretamente, tá? Água, absorvida. Vitaminas, absorvidas. Sais minerais, absorvidos, tá? E a celulose, que a gente não consegue quebrar, certo? Por que não? Porque a celulose, ela é uma substância que tem na parede celular, e só quem tem parede celular são os vegetais, tá? Então, por exemplo, supondo que o Marcelo, tá? Marcelo convida a mim e o Aleandro para comer uma feijoada, certo? Tá ligado aí, né, Aleandro? Professor, tô. Pronto. Marcelo, tá ligado aí? Positivo. Então vamos lá. Então aí o Marcelo convida a gente para ir comer, eu e o Aleandro, para a gente ir comer uma feijoada, tá? Vai ter prejuízo ali, Muita calma nessa hora. Então o que acontece? Comemos feijoada. Aí, Aleandro, tu é casado, namorado, tem noiva, como é que é o esquema? Fiquei solteiro há 2 semanas, professor. Ixi, o bucho é grande. Agora tá na fase da largação. Vamos lá. Aí, mas vamos dizer que o Aleandro ainda esteja, né? Ainda esteja lá com a esposa dele lá, a namorada dele. E aí, o que acontece? A esposa do Aleandro não queria que o Aleandro fosse com a gente, né? Para feijoada. Não queria. E o Aleandro disse que não fui não. Morreu negando. Certo? Mas a namorada do Aleandro estudou comigo fisiologia. E ela se ligou que o feijão é um vegetal e as paredes celulares dos vegetais têm um componente chamado celulose. E o nosso organismo não consegue absorver a celulose. E aí o que acontece? Essa celulose, ela sai, o grão de feijão, ele sai inteirinho nas fezes. Aí ela vai dizer assim, a esposa, né, a namorada da Leandra, ai, tu não foi não? Não. Pois então vai tomar esse laxante aqui, eu quero ver você cagar. Ixi, falei mal. Quero ver você ir lá no banheiro. E não dê descarga. E aí, meu amigo, você acabou de ser pego no flagrante. Tá? Por quê? Essa aí é boa, viu? Essa aí. O quê, meu amigo? Tu tá entendendo, não. Tem mulher que é mala demais. E eu já dei até a dica aqui. Dá ideia não, professor?
Já deixei a dica Eu aqui. conheço uma pior, só não digo porque Calma, outra oportunidade eu falo. Calma, então vamos deixar para feijoada, o dia da feijoada. Então vamos lá. Então assim, o nosso corpo ele não consegue absorver a celulose, ela sai íntegra, tá? Por exemplo, você vai lá, ervilha, milho, feijão, você pode perceber, sai tudo inteirinho, certo? Se você não mastigar direito, né? Sai tudo inteirinho. O bisu, agora Marcelo e Aliandro, sabe o que é o bisu que está na feijoada? Mastigue bastante os alimentos, certo? Que aí só sai a casca, não dá para perceber, não. Agora, se engolir inteiro... Professor Teisso. Oi. 33 Agora eu vezes. vou lhe dizer. Pois não, o Vaneide. Agora eu vou lhe dizer, viu? Depois de retirar da vesícula biliar, né? Que eu acabei de retirar, o negócio... Vamos porque lá. antes ela filtrava, né? Era a gordura. E agora não tem mais ela. E aí é como se o processo é como se o processo digestivo é mais rápido, né? Vamos lá. Ou é o contrário? Não, entenda só como é que acontece. Muito boa a sua intervenção. A vesícula biliar... Rapaz, o negócio é complicado. Eu comi um churrasco hoje, que aqui em casa é igual na sua. O povo vive de churrasco, senhor. Aí, mas, professor Teisso, é complicado, viu? Eu saí do banheiro aqui por várias vezes. Mas aí... Agora, eu não sei se vai ser um processo de meses, primeiros meses, ou se vai para a vida toda, porque eu não perguntei isso o médico, né? Eu posso lhe dar uma triste notícia? Ai, meu Deus! Eu não vou lhe dar triste notícia. Sempre. Eu não vou lhe dar triste notícia. Você vai entender o que eu vou dizer. Supondo que o indivíduo retire a vesícula biliar. Qual a função da vesícula biliar? Armazenar a bile que é produzida no fígado. Se eu retiro, o fígado vai ficar mandando direto. Tá? O fígado vai ficar mandando direto. Ok? Então não tem nada para armazenar. Ou seja, seja você comendo ou não, o fígado vai estar mandando para lá. Certo? Então, na hora que chega a gordura no teu duodeno, vai ter uma quantidade de bile, mas não é aquela quantidade bastante que emulsifique aquela gordura. E aí o que acontece? Cai direto no trato digestório e vai direto. Certo? A gordura ela não vai ser plenamente absorvida pelo seu organismo. Tá? É por isso que você vai várias vezes no banheiro por conta disso. Mas, a não ser que você retorne ao médico. Isso é bom ou é ruim para a gente, ser humano? Olha, eu não vejo muita coisa de positivo não, entendeu? Porque assim, a gente precisa de gordura para nossa vida, entendeu? E se ela não sendo absorvida, inclusive acelera até o processo metabólico também. E aí você vai no banheiro mais vezes, acaba indo no banheiro mais vezes. Agora, não, o meu já era acelerado, sabe? O meu já era. Agora, então, assim, Vaneide, eu sugiro que você vá até o médico e veja algum produto, alguma coisa que ajude no processo que ajude, né? Tinha uma pessoa que queria falar. Não sei se é mas isso vai ser para a vida inteira, professor. A Ivoneide sempre assim a vida inteira. Infelizmente. Pois é, hein, professor? Então, nesse caso aí da situação da colega, isso aí, se ela não cuidar logo, estimula a incontinência fecal? Não, porque isso aí pode ser dado por outras coisas. Pode ser um fator psicossomático, pode ser um fator hormonal, sabe? Eu não diria que estimula isso aí, não. Se ela parar de comer gordura, aí volta numa normalidade, entendeu? Ou alimentos com baixo teor de gordura. Tá entendendo? Certo, entendi, professor. Então, vamos lá. Para frente.
Chegando aí, era o ponto que eu queria que vocês entendessem, tá? Todo o sistema, o tubo, né? O tubo do intestino, ele é formado por essas. Imagina aqui esse tubo, né? Aqui nessa parte de cima, da figura de cima, né? Nós temos o intestino aqui, ele recebeu um corte, vocês estão vendo, e daí esse pedaço ele foi ampliado, né, lá para cima. Então esse tubo ele é todo cheio de vilosidades, tá? O que são essas vilosidades? É como se fosse, não sei se vocês já viram umas luvas que são cheias de umas borrachinhas assim, uns pelinhos, tá? Então essas vilosidades elas aumentam, elas têm a propriedade de aumentar o contato, né, do alimento com a parede do intestino. E com isso aumenta a área de absorção. Essas vilosidades, por sua vez, ela é repleta de microvilosidades. Então, o que é uma microvilosidade? É a vilosidade da vilosidade. Certo? Para que isso, Teice? Isso vai com certeza aumentar mais a área de absorção das moléculas que já vêm sendo quebradas do processo da alimentação e vai sendo absorvida lá pelo intestino. Vocês percebam que nessa figura do meio, ela é altamente vascularizada. Por quê? Porque essas moléculas de carboidrato, lipídio e proteína vão sendo absorvidas pelas células das vilosidades do intestino e já caem diretamente no trato circulatório. Certo? Então, gente, é muito legal, é muito interessante isso. Certo? Então, assim, todo esse processo funciona para quê? Para aumentar a absorção dos nutrientes pelo intestino, seja ele proteína, carboidrato ou lipídio. Tá? Chegamos ao fígado, certo? A gente já falou muita coisa do fígado, mas a gente vai falar aqui já um pouco, até menos, porque a gente já falou antes mais algumas coisas. O fígado ele é responsável pela produção de membranas de proteínas plasmáticas. Lembra da albumina, que é uma proteína do plasma sanguíneo? Pois é, o fígado é quem produz a albumina. O fígado ele também produz o fibrinogênio e os fatores de coagulação. Lembra quando a gente estava na aula do nosso sistema circulatório? A gente estava falando da hemostasia. Pois é, essas enzimas, essas proteínas coaguladoras, elas também são produzidas lá no fígado, né? O fibrinogênio e os fatores de coagulação. O fígado também ele regula o controle da pressão arterial. Por quê? Porque ele produz também o angiotensinogênio. Sabe o angiotensinogênio que estimula a produção, que estimula a baixa da pressão arterial e o controle da pressão arterial? Também está lá. O fígado ele produz, tá? O fígado é muito importante, né? Tu é doido, o fígado é espetacular e ninguém gosta dele. Todo mês eu faço um testezinho para saber se ele está bem. Pois é, e todo mundo estica no Figueiredozinho, o pobre rei chega a pia. Por quê? Porque ele também atua na detoxicação das drogas e do álcool. Né? Das drogas ilícitas e do álcool também. Armazena a ferritina, e a ferritina é importantíssima para quê, gente? Para a produção de sangue, para a produção lá das hemácias. Tá? Ele atua nas células do sistema imune, que é as células de Kupfer, né? Do fígado, atua também das células de Kupfer. Ele atua na detoxicação dos peroxissomos. E ele tem parceria com os hormônios, né, professor? Também, né? Vamos já falar sobre isso aí agora. Certo? Ele estimula a detoxicação lá nos peroxissomos das drogas e do álcool, ou seja, o cara fumou o baseado dele, cheirou o pó dele, ou então tomou as cachaças, etc., ou fez tudo isso, não necessariamente nessa mesma ordem, certo? Quem sofre, pobre rei do Figueiredo, certo? Elimina o colesterol que está excedente, né? Mandando para a vesícula biliar, certo? E esse colesterol que está excedente acaba se acumulando na vesícula biliar em forma de litíase biliar, ou seja, pedras na bile, pedra na vesícula, tá?
O que é essa pedra na vesícula? É um aumento, um colesterol excedente que tem no corpo, certo? Acaba tendo, elas são escurecidas. Por que elas são escurecidas? Porque ela é rica em bilirrubina, tá? E a bilirrubina, ela tem essa cor escurecida, certo? Quando vocês falarem aí das lipoproteínas, né, que é o HDL, o LDL, o VLDL também, atua nas funções dessas lipoproteínas, né, que estão circulantes no sangue, que é vamos dizer assim, a gordura boa, a gordura ruim, né, que é o LDL, que é o Light Density Height, e o Light, né, o Light e o Height. Que é a gordura boa e a gordura ruim, vamos dizer assim. Ela inativa alguns hormônios, controla a glicose no sangue, com a história da glicogênese, né, com a gliconeogênese, com a formação do glicogênio hepático, né? Participa de algumas vias metabólicas também, atua na atuação de ativação e inativação de alguns fármacos. É por isso que, às vezes, a gente toma um remédio encapsulado. Não sei se vocês já prestaram atenção. Existem alguns comprimidos que você vê lá, comprimido revestido. Por que ele é revestido? Porque se ele não for, se ele for engolido, né, e ele não for revestido, lá no ácido clorídrico, ele já perde a função dele. Né? O ácido ele já acaba a função do comprimido. Então, ele é revestido, e aí quando ele chega lá, revestido, por exemplo, com alguma capa de gordura, tá? Como as ceras, por exemplo, cera de carnaúba, e aí quando ele chega lá na vesícula biliar, a vesícula biliar joga bile nele, e aí deteriora, né? Faz a deteriorização daquela gordura, né? E aí, no duodeno, os fármacos, eles entram, vamos dizer assim, são absorvidos, e daí vai direto para o fígado, e daí o fígado ele cai na corrente sanguínea, e daí acontece a ativação do fármaco, né? E participa também do processo da hematopoiese, que é o processo de formação do sangue. Ok? Fez. Pois não? Fez. As pessoas, em geral, têm a mania de, quando qualquer coisa que sente no fígado, toma o chá de boldo. Essa reação do chá de boldo no fígado, ela, em demasia, ela é boa ou é ruim? Porque eu tenho a mania de tomar o chá de boldo. Então, ela é boa ou é ruim? Eu assisti uma reportagem uma vez sobre os efeitos desse chá de boldo, certo? Então, assim, o chás, ele tem umas propriedades que chamam-se xantinas. E, assim, em demasia, isso eu acho, né? Agora sou eu que estou dizendo. Eu acho que acaba forçando e estimulando ao fígado, inclusive, a não produzir mais algumas substâncias, entendeu? O chá de boldo é bom? Eu acredito que seja, tá? Gostoso demais. Pois professor. Eu acredito que seja, mas é como se fosse, só um minutinho, Leandro, é como se fosse, por exemplo, na academia, a negada gosta muito de usar testosterona. Então, o nosso corpo, ele produz testosterona. As mulheres em pequena quantidade e os homens em mais quantidade. Então, à medida que eu for tomando externo, o meu testículo, ele não precisa mais produzir. Então, ele entende assim, não vou produzir mais, ele já está tomando, então para que eu vou produzir? Aí eu acabo... É um efeito de anabolizantes, a impotência não, a infertilidade, tá? Que é diferente da impotência. Pois não, Leandro? Eu ia falar. Professor, e esse pessoal aí, né, que usa anabolizante, né? Aí fica com as toxinas no fígado. O senhor sabe alguma coisa boa, sim, para eliminar essas toxinas que ficam? Primeiro, para de tomar, certo? E segundo, água, né? Ô, Marcelo, tu pode me ajudar, Marcelo? Não é para mim, não, é para um amigo meu. Não, tô ligado. É que igual os programas do Serginho Grossman.
Marcelo, por gentileza, Marcelo, vamos ajudar aqui o amigo do Aleandro a detoxicar um bocado de anabolizante que o cara tomou. Tem os marcos, né? Tem os farmacos, né, que o pessoal produz nas farmácias de manipulação, né? Para poder... Tipo assim, se você não quer cortar a utilização do hormônio exógeno, aí toma-se os farmacos para poder inibir esse acúmulo de enzimas e alguma outra substância que possa fazer mal, né? Silimalina, entre outros. Marcelo, mas com o tempo, isso aí também, por si, naturalmente, é eliminado se a pessoa parar. Não é não? Que eu ouvi uma vez. Mas assim. O difícil é parar, né? Porque assim, ó. O fígado ele vai detoxicando esses fármacos, Vaneide, entendeu? Lógico que isso não é assim de um dia para o outro, né? Ele vai detoxicando, como você falou, com o tempo. Mas é como a Leandro falou, assim, o cara que toma e ele vê o efeito ali, né? De imediato, ele vai querer ficar tomando sempre. Mas tem esse risco de fazer. A queda do cabelo também, né? No caso dos atletas, né, eles não param, eles fazem o uso crônico. Quando eles estão fora de competição, eles fazem utilização de dosagens menores, né, mas ainda assim suprafisiológicas. Então, há sim a necessidade de manutenção, de fármacos para poder controlar isso. Para poder continuar mantendo, né, Marcela? Porque até entra... Porque o uso constante, como o Marcelo está falando aí, em um uso crônico, ele entra até como se fosse homeostásico, né? O corpo ele já se acostuma com aquela dosagem exógena e já entra até como normalidade. Só que há um efeito patológico disso. Professor, já que falou nisso aí, se o senhor sabe me responder. Se eu não souber, o Marcelo sabe, Marcelo me ajuda. Rapaz, tipo assim, o fisiculturista, né, ele fica naquela de emagrecer e de engordar, né, naquele processo. E depois você vê a aparência, você já vê que tá envelhecida. Como se, não sei, como se matasse, morresse as células, né, da pessoa. Que processo é esse aí que deixa a pessoa desse jeito? Na verdade, Vaneide, é o seguinte... Marcelo, tu me ajuda, viu? Se eu estiver falando bobagem, então tu completa. Ou então tu faz o... Quero conhecer esse Marcelo. Esse Marcelo é o cara, viu? Toma a minha vez. Marcelo, a gente está, se Deus quiser, vai ser um dos próximos professores da Unip. Se Deus quiser. Amém. Não só da Unip, mas vamos para frente, né, Marcelo? Então, assim, gente, como é que funciona isso aí? Os indivíduos eles têm uma nutrição hipercalórica, tá? Os halterofilistas, os atletas profissionais de peso, eles têm uma dieta hipercalórica, tá? Ou seja, eles vão se alimentando de alimentos ricos em carboidrato, etc., gorduras, etc., tá? Mas eles chegam a um determinado momento que eles vão ter competição. Só que aquela gordura, ela precisa ser secada, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Eles entram numa dieta de desidratação, na verdade. E aí entra com diurético. Para quê? Para que aquele líquido que esteja concentrado nas células, eles sequem para que fique somente massa magra no organismo, tá entendendo? Isso. E daí, essa massa, todo esse líquido que ele vai colocando para fora, vai acabando definindo o corpo e vai acabando realmente tendo aquela como é que eu vou dizer? Aspecto cadavérico, né? Aquele aspecto Isso. cadavérico. E daí, realmente, você, nesse efeito sanfona aí, de brincar com a fisiologia desse processo osmótico, realmente, meu amigo, o fígado é quem sofre. Porque o fígado é quem vai passar por todo esse processo de regulação de metabólico, de circulação, enfim, tudo é o fígado.
Essa desidratação que o professor falou, no caso, é a desidratação extracelular, né? Aquele líquido que está fora da célula. Do líquido intersticial. Isso. No caso do líquido, do acúmulo de líquido intracelular, que é bom, que deixa o músculo mais hidratado e com aparência de maior, de denso. Isso, exatamente, Marcelo. Obrigado, querido. Deu certo, né? Vamos para frente? Bora. Vamos lá. Aqui são as aparências das células do fígado, tá? Aparência das células do fígado. O fígado, ele tem um formato assim, as células, elas vão se concentrando para dentro de um tubo, certo? Para dentro desse formato, como se fosse um tubo, tá? Esse tubinho, a gente vai chamar de ducto biliar. Ou seja, as células, elas vão produzindo bile, tá? E elas vão caindo direto nesse ducto biliar, que é esse tubinho verde que vocês estão vendo aí. Ok? Então, o alimento e o sangue, ele vem para esse interior da célula, tá? Das células, aliás, que é a veia porta, certo? Que é essa azul, que é a veia porta, e a vermelha que vocês estão vendo são as artérias hepáticas, tá? As artérias hepáticas vão nutrir as células hepáticas, tá? As veias portas, elas vão carregar os nutrientes direto para a veia cava, certo? Para a veia cava, no caso a veia cava inferior, para que desemboque lá no átrio direito, certo? E daí passa para o ventrículo direito, depois pulmão, depois átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e o resto do corpo, tá? E as células vão produzindo a bile e vão caindo nesse ducto verdinho aí que vocês estão vendo, que são os ductos biliares. E assim desemboque lá na vesícula biliar, de quem tem, né, Vonete? Se você não tem, então desemboque lá direto no duodeno. E assim faça o processo todo da quebra da emulsificação da gordura. Ok? Pô, não é? Pois não. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a ação do fígado também, é sobre a creatina, né? Eu faço uso da creatina. E já ouvi falar que a creatina a gente não pode tomar por muito tempo porque ela sobrecarrega o fígado. Isso é verdade? Vamos lá. Tem mitos e tem verdades. Eu vou pedir ajuda ao meu universitário. Marcelo, por favor, assuma a aula. Na realidade, a questão do uso da creatina, desse caso de pedra nos rins, afetar o fígado, toda essa questão, reter líquido, é tudo mito. A creatina é o suplemento mais estudado pelos estudiosos da área de educação física, nutrição, enfim. Pelos cientistas. Exatamente. O que acontece? Você pode utilizar a creatina, você deve usar a creatina em doses de manutenção de maneira crônica. A creatina ela é usada de maneira crônica. Então você não precisa supersaturar e nem precisa parar ou cessar o uso da creatina. Não tem problema nenhum. Tem estudos atuais agora que estão em andamentos há mais de 3 anos com idosos, mulheres grávidas e crianças de 3 anos fazendo uso de creatina crônico. E até agora, sem efeito colateral, sem nada. Não tem problema nenhum. Quem tem cálculos na vesícula não pode. Por exemplo, agora que eu não tenho mais, eu vou ver se eu posso. Mas quem tem não pode, segundo os médicos. Mas aí o que acontece com o que o pessoal fala sobre sobrecarregar o fígado com relação à creatina? A creatina ela é uma substância que ela tem uma molécula, né, vamos dizer assim, relativamente grande. E aí, até que seja processado e metabolizado isso no corpo, quem atua diretamente na metabolização da creatina
Adivinha quem é? É o fígado. É por isso que muita gente... Desculpa, quem foi que perguntou agora há pouco? Foi a Gislene. E aí, Gislene, é por isso que as pessoas dizem que sobrecarrega o fígado. Mas, na verdade, não é uma sobrecarga. E é também, vamos dizer assim. Mas você faz com que o fígado trabalhe mais para que ele metabolize essa macromolécula que é a creatina. Ok? Sim. Obrigada, professor. Eu acho que se fizesse mal, tava era lascado já, porque todo dia eu tomo uns 5 gramas com Nescau, com whey, misturado. Agora, sim, quem não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de patologia em relação hepática, não tem problema. Quem não tem problema de fígado, de nada, não tem problema o uso da creatina. Ela pode ser de uso de forma crônica. Mas é restrito também a pessoas que também têm problema. Pessoas que têm hepatite, esteatose ou cirrose, exatamente. Aí complica. Por quê? Porque eu preciso do fígado para fazer a detoxicação desses fármacos, dessa macromolécula, entendeu? Professor. Pois não. Professor, como o Marcelo falou, eu vi recentemente também a creatina no uso dos idosos. Né? Minha mãe ela tem problema de artrose, artrite, sinuite. E assim, a creatina ela entra no processo também de fortalecimento da fibra muscular. É por isso que é importante trabalhar, olhar os fatores motores, né? Aliás, as qualidades físicas e os fatores psicomotores mais importantes para serem trabalhados em pessoas idosas é exatamente a força, o equilíbrio, o tônus muscular, tá? A lateralidade. Então, isso é extremamente importante para ser trabalhado junto. Por isso que o fisioterapeuta trabalha junto com o profissional da educação física, para que um restabeleça e o outro fortaleça a musculatura. Nunca competindo um contra o outro, mas sempre trabalhando junto. Um dos fatores... Só um minuto, Marcelo. Pode falar. Uma das coisas que eu preferi fazer o convite hoje, né, até que hoje é um feriado, está todo mundo sem aula, entre aspas, menos nós, né? E fiz o convite também, essa minha turma da educação física, e para que exatamente a gente trabalhe junto. Porque a área da saúde, trabalhando num processo multidisciplinar, é muito mais interessante do que trabalhando de forma unilateral. Pois não, Marcelo? Sim, eu ia dizer que a creatina, no caso da creatina, muita gente acha que a creatina ela vai interferir no processo hipertrófico de maneira indireta, né, com a questão da ressíntese de ATP e mais força, vai ter um treino mais efetivo, mas ela também tem um trabalho bem direto na questão da hipertrofia, que eu estava lendo com um artigo essa semana do nutricionista Matheus Silvestre, na questão, eu não me esqueci o nome do processo, mas é na questão da multiplicação de células satélites. Essas células satélites, elas se multiplicam, formando novas fibras musculares. É hiperplasia, não? É hiperplasia ou alguma coisa relacionada a isso? Eu me esqueci, eu vou olhar de novo, aí eu falo para o senhor e o senhor repassa para o pessoal, se necessário. Show. Professor, só mais uma dúvida para ser tirada. Essa pergunta, na verdade, também para o senhor e para o nosso colega, o Marcelo, já aproveitando que ele está participando aqui conosco, sobre o uso da creatina. Muitos falam, educadores físicos já me falaram, mas existe essa minha dúvida. O uso dela após ser usada antes do treino ou pós-treino? Marcelo, com você, querido. Qualquer horário você pode tomar creatina. Não necessariamente ela precisa ser tomada pré-treino ou pós-treino, logo depois do treino ou antes do treino, para gerar energia. Porque quando você toma a creatina, ela vai ficar armazenada na célula muscular. Então, quando você precisar fazer uma atividade física, aí sim o seu corpo vai puxar de dentro da célula muscular a função da creatina. Digamos a corrida, após a minha corrida, eu também posso tomar? Qualquer horário do dia. Pronto, não muito obrigada. Por isso que o uso é crônico, porque você vai recrutar na hora que lhe for necessário. Quando você parar a utilização,
aí diminui as reservas de creatina no organismo e aí diminui a efetividade da suplementação. Tá certo, muito obrigada. Boa noite. Bora. Fechou, gente, aí? Vamos lá. Fechando aqui a nossa aula de hoje, nós vamos falar de intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele tem... rapidinho a gente vai falar sobre ele, não que ele não seja tão importante, né? Mas o intestino grosso, ele tem mais ou menos cerca de 1,5 m de comprimento, né? Inicia-se ali na porção cecal, sobe pelo cólon ascendente. Temos o cólon transverso, né? Essa parte, ligando na parte horizontal. Depois desce pelo cólon descendente. Temos o colo sigmoide e chegamos até o reto, tá? E o reto dá-se até o ânus e daí o ânus meio externo. O intestino grosso, ele tem uma função primordial, que ele vai absorver água e sais minerais. Enquanto o intestino delgado, ele vai absorver todos os tipos de nutrientes, todos os nutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, enfim, todos os tipos de nutrientes. Eles vão sendo absorvidos pelo intestino delgado. Quando ele chega no intestino grosso, o intestino grosso só tem a função de absorver água e sais minerais, tá? Existe uma microbiota que antigamente vocês conheciam como flora intestinal, certo? Que vai produzir vitamina K, vitamina B12, riboflavina e até a tiamina também, ok? Vão fabricando essas bactérias quimiosintetizantes que estão lá no intestino grosso, tá? Elas vão produzir isso aí. E à medida que você vai passando, né, o quimo, ele é líquido, né? Vamos lá. O bolo alimentar, ele é pastoso, né? Cai no estômago, ele vira um alimento líquido. Por que líquido? Porque é mais fácil de absorver, tá? Então, ele vai passando pelo intestino ali, duodeno, jejuno, íleo, num aspecto líquido. Por que líquido? Porque é mais fácil de você absorver os nutrientes. Cai no seco, tá? E aí do seco vai subindo contra a gravidade por um movimento peristáltico. Lembra do peristaltismo? Então ele vai sendo forçado a subir, tá? E daí, o que ocorre? Esse movimento peristáltico vai empurrando esse que antes era quilo, né? Até então quilo, e vai se transformando em fezes, tá? Vai se transformando em bolo fecal. Então ele vai sendo mais de um aspecto liquefeito, ele vai subindo e vai se tornando um aspecto mais pastoso. Então a cada movimento peristáltico que você tem, vai formando uma bilinha, vamos dizer assim, uma bilinha de cocô, tá? Que essa bilinha de cocô vai sendo absorvida, essa água dela, até chegar lá no reto, tá? O reto é um lugar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, pronto. O reto para poder ser extraído, né, professor? E extraído não, botado para fora mesmo. Ou extraído, né? Depende, né, de quanto. Vou já falar sobre isso aí, tá? Sobre essa extração, tá? Então, o reto, como diz o slide, é a parte final do intestino grosso, e ela armazena temporariamente esse bolo fecal. Então, esse bolo fecal, ele vai sendo armazenado ali em formato de umas, vamos dizer assim, no formato de umas bilinhas, né? Umas bilas, umas bolinhas. Como se fosse assim, umas bolinhas de queijo, aquelas bolinhas que a gente come, né, de aniversário. Aí vai se armazenando ali, vai se armazenando, e quando chega a uma certa saturação, ela estimula o sistema nervoso simpático e parasimpático para que atuem no processo de relaxamento do esfíncter anal, tá? E assim, no movimento de pressão, essas fezes se deslizem para o sanitário, né? Não, não é ser extraído, não, é ser excretado. Esqueci a palavra.
Mas ele pode também ser Não extraído, lembra. tá? Ele pode também ser extraído. Por quê? Algumas pessoas têm problema de prisão de ventre. E essas fezes retidas no intestino, elas são muito danadas, elas são muito tem um efeito muito de dano ao intestino. Porque quanto mais tempo você fica com as fezes ali no reto, mais as células elas vão absorver água. Então, ela fica como se fosse assim, tipo um pedaço de carvão seco. E daí, algumas pessoas aqui do grupo trabalham na enfermagem, já devem ter visto essas pessoas assim fazendo lavagens retais para poder fazer essa extração desses blocos, vamos dizer assim, de fezes ressecadas, certo? E daí... Muitas vezes eu tenho que tirar com o dedo, eu tenho que meter o meu dedo e tenho que puxar com o dedo mesmo. É cruel, viu? Cruel. Misericórdia. Ou então a mangueirinha, né? Ou então a mangueirinha você tem que colocar praticamente dentro do ânus, 1 centímetrozinho dentro do ânus, e aplicar o jato d'água, que também funciona. Mas muitas vezes, quando não funciona o jato d'água, aí a gente tem que meter o dedo e puxar com o dedo. É cruel. Enfim, aí o que ocorre? Essas fezes elas vão dentro do trato aí dessa porção final, né, do intestino, que é o cólon sigmoide e o cólon e o reto, né? Tem uma função de já vão sendo armazenados aí, o bolo fecal já está praticamente pronto, né? E daí vai sendo apenas depositado quando chega a um determinado volume. As terminações nervosas elas vão dar o estímulo para o relaxamento do esfíncter anal externo e interno também. E aí há uma dilatação do ânus, e aí as fezes, elas, no último movimento do peristáltico, elas acabam dentro do vaso sanitário. E daí, falar uma besteira, tá? E daí depois você dá uma conferida, limpa, passa duchinha, limpa, confere e dá descarga. Finalmente, e a gente acabou de terminar o nosso conteúdo. Alguma dúvida mais, gente, aí? Ok, gente? Alguma dúvida? Ficou claro? Queria agradecer aqui a vocês que pacientemente me escutaram agora, né, durante essas 2 horas de transmissão, tá? Muito obrigado, Vaneide, pela participação, foi maravilhosa, seu depoimento também. Obrigado, Marcelo, como sempre, tá? Sua intervenção sempre muito, muito construtiva, tá? Vou falar a mesma coisa que eu falei para o Fernando, professor de vocês, professor Fernando. Vou falar a mesma coisa que eu falei para ele quando ele era meu aluno. Se forme, entre na especialização e siga-me os bons, tá? E você, para onde eu tiver, a minha indicação é sua. E é assim que funcionam as coisas. Professor, eu não me canso de ouvir suas aulas, seus conselhos, viu? Obrigado, meu amor, obrigado. Sempre, é muito bom. É muito bom seus ensinamentos, sua maneira de ministrar suas aulas. Obrigado. E amanhã temos o nosso encontro às 19h10, lá na turma de gestão e tendência. Vale, é mesmo. É mesmo, amanhã é terça. Esse feriado deixa a gente doidinho, né? Gente da Educação Física, muito obrigado pela participação. Gente da Fisioterapia, para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Lembrando que a nossa aula ela vai ser, daqui a pouco ela vai ser postada lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Forte abraço a todos e que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom?
Amém. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Valeu. Então, obrigada.